Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno Deus. É muito bom estar aqui para glorificar o Senhor, para exaltar nesse dia tão importante. Hoje nós celebramos a vitória de Cristo, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória que nos garantiu a vida eterna. Hoje é um dia especial para mim e para você. Eu quero desejar a você e a sua família uma boa Páscoa, uma feliz Páscoa com Cristo. Cristo é o verdadeiro sentido da Páscoa. Não é ovos de Páscoa, não é chocolate, não são presentes, mas é Jesus, que é o nosso maior presente, que Deus assim nos deu. Vamos fazer uma oração agora, depois teremos uma leitura bíblica para a nossa meditação. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais um momento na tua santa presença. Obrigado, Senhor, porque, ó Deus, o Senhor venceu a morte e venceu o mal. O Senhor está vivo para todo sempre. Nós te glorificamos, Senhor. Nós temos essa convicção, nós confiamos plenamente na tua ressurreição e aguardamos, ó Pai, a tua volta, que será breve. Ó Pai, abençoa o teu povo, aqueles que estão agora ouvindo, ó Pai, esse culto, Deus, que só possa estar falando aos corações, que a tua palavra reine em nosso coração, que cada dia possamos glorificar e servir a ti de todo o nosso coração. Nós te louvamos e te agradecemos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo de número 24, do versículo 1 ao versículo 12. É um texto claro que fala da ressurreição de Cristo. Lucas, o evangelista, escrevendo para nós, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala com clareza aquilo que aconteceu, essa grande notícia que o mundo já ouviu e que precisa e muitos ainda precisam ouvir, que Jesus está vivo. Eu vou ler para vocês, medite aí no seu coração, né, nesse texto. Diz assim: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais com que eles estavam. Era, eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que lhe havia acontecido. Queria frisar, né, com ênfase esse versículo, da qual o anjo disse para aquelas mulheres, né? Versículo número 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Amém? Que você possa crer de todo o seu coração nessa verdade fundamental, que Cristo está vivo. Vamos agora ouvir algumas músicas, alguns louvores que exaltam o nosso Senhor.
Saúde a igreja na paz do Senhor. É motivo de alegria, irmão, estar aqui para louvar e glorificar o santo nome dele, porque só ele é tremendo. A gente está aqui, meu Pai, pedindo ao Senhor que abençoe essa igreja, nosso pastor, nossos líderes da igreja, Senhor. Então, ouve nosso pedido, nossas orações, nós vamos louvar. Deus enviou. Quando Deus envia o seu servo, sua serva, nós temos que estar pronto para nos falar a palavra, para nos glorificar, para nós estamos aqui, irmão, orando um pelos outros, pelo nosso país, pelo nosso povo, porque precisa, Senhor, estar para salvar e perdoar. Na cruz morreu por nossos pecados, nosso Deus poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque só o amanhã que é dele, só o amanhã é do Senhor, só Ele que sabe que a minha vida está nas mãos do meu Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive, amém? Vamos louvar. Senhor todos os povos, louvai ao Senhor todas as nações,
porque a sua benignidade é grande para conosco. E a verdade do Senhor dura para sempre. Vamos celebrar, irmão. Vamos louvar o Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele é grande. Oh, meu irmão, vamos louvar o Senhor, todas as nações. Amém. Porque a sua benignidade é grande para conosco. E amém. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Dando continuidade nesse culto especial de Páscoa, nesse culto que nós celebramos com alegria a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa verdade tão fundamental para cada um de nós cristãos, essa verdade que nos dá garantia, que nos traz paz, que nos traz esperança de uma vida eterna, né? Que somente encontramos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque somente Ele é o caminho que nos leva até Deus. Assim nos ensina a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo de número 6. Então, ou seja, eu queria ler esse texto. Paulo faz nessa passagem uma defesa da nossa fé. Paulo era, além de ser um grande apóstolo, um grande missionário, que pregou o evangelho com clareza, com autoridade, com sabedoria, Paulo era um apologista. Paulo defendia a fé. Paulo, assim, nesse texto aqui, nos ensina que lá na sua época, lá na igreja de Corinto, havia pessoas que não acreditavam que Cristo havia ressuscitado. Olha só que interessante. Nos nossos dias também nós vemos várias pessoas, até mesmo líderes que se dizem cristãos, afirmam, né, que Cristo não ressuscitou, que não é bem assim, que isso foi algo
ilusório, né? Mas nós cremos pela palavra de Deus, né? Eu vou compartilhar com vocês e vou ler esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao versículo 19, que diz o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Olha que interessante que Paulo fala aqui, concluindo esse texto. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós não temos esperança alguma. Que interessante, meu amado irmão, né? Falar dessa verdade fundamental. Eu creio plenamente, eu confio plenamente, de todo o meu coração, que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu creio que Ele está vivo para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar lendo esse texto fundamental que nos traz grandes lições. Temos nesse texto uma ótima notícia que ele assim nos traz. Uma ótima notícia em tempos difíceis. Nós vivemos agora um tempo muito difícil em nossos dias e as notícias não são boas. Muitas vezes notícias desastrosas. Muitos de nós até evita estar ouvindo os noticiários devido a algumas notícias tristes que têm acontecido pelo mundo. Mas nós vemos que a palavra do Senhor nos traz uma notícia excelente, uma notícia maravilhosa, uma boa nova. E essa notícia é que Cristo ressuscitou e está vivo, que Ele não está ausente, que Ele se faz presente em nossa vida, em nosso coração, que Ele atua em nosso mundo, que Ele reina, né, sobre os altos céus e que não está distante do seu povo, distante da humanidade. Muito pelo contrário, né? Ele nos garantiu lá no Evangelho de Mateus capítulo 28 que estaria conosco até a consumação dos séculos.
né? Então ele se faz presente, atuando em nossas vidas. Então o apóstolo Paulo nos dá algumas lições fundamentais nesse texto, né, que nós podemos tirar para a nossa vida, alguns aspectos fundamentais que Paulo aqui aborda nesse texto, que eu queria compartilhar com você, meu amado irmão, nesse dia tão especial, nesse culto de Páscoa. Nós vemos aqui algumas lições fundamentais. Primeiro, nós vemos o grande significado da ressurreição para todos nós. O que a ressurreição significa para mim e para você, né? O que ela significa para a minha fé. Não é um fato qualquer, é um fato fundamental para mim que creio em Jesus Cristo, que digo seguir a Cristo, né? Nós vemos Paulo aqui dizendo no versículo 14, versículo 15, que eu vou ler novamente para vocês, diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, né? Então, ou seja, se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vã, é inútil. Eu estou aqui falando com vocês, preparando esse vídeo, esse culto maravilhoso. Então, tudo que isso nós estamos fazendo perde o sentido. Nós estamos aqui perdendo nosso tempo, se Cristo não houvesse ressuscitado, né? Se Cristo não ressuscitou, nós permanecemos nos nossos pecados, né? É o que Paulo diz no versículo 17. Nós continuamos condenados à morte eterna, à condenação eterna, né? Se Cristo não ressuscitou, nós não temos esperança. Tanto é que ele fala no versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, quantas pessoas ao redor do mundo morreram na esperança da vida eterna, crendo em Jesus Cristo. Milhares de pessoas perderam as suas vidas logo nos primeiros anos da igreja cristã. Lá em Roma, para você ter uma ideia, milhares e milhares de crentes foram mortos. Pessoas que criam em Jesus, que seguiam Jesus. Muitas pessoas estão sepultadas lá em Roma, né, porque foram martirizados porque seguiam a Cristo. Aquele coliseu bonito que as pessoas visitam lá em Roma era um estádio, imagina só, era o Maracanã daquela época, aonde ali, né, colocavam os cristãos que criam em Cristo para ser devorados por feras terríveis. Nero diz que pendurava os cristãos em madeiros, em estacas e colocava fogo para iluminar a cidade. Olha que tristeza, né? Muitos morreram e morrem nos nossos dias. Sabia que muitos cristãos estão morrendo em muitos países onde há perseguição? O Estado Islâmico decapitou muitos cristãos, crucificou muitos cristãos. Nós vimos isso no noticiário. Vamos receber no WhatsApp esses vídeos terríveis. Ou seja, muitos perderam a sua vida porque seguiram a Cristo. E se Cristo não ressuscitou, esses homens morreram inutilmente. Porque eles morreram sem esperança. Aqueles que estão no túmulo, né, que foram sepultados e que aguardam a ressurreição de Cristo no último dia, né, estão sem esperança. Ou seja, aquele que crê em Jesus pode ter certeza hoje que está salvo, porque ele nos dá essa garantia, porque ele venceu a morte, ele venceu o mal. Glorifica a Deus por isso. Se Cristo não ressuscitou, né, somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo 19, Paulo diz uma coisa: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha o que Paulo está dizendo. Se a nossa esperança se limita a esta vida, somos mais infelizes. Muitos homens colocam a sua esperança em bens materiais. Muitos homens colocam a sua esperança, né, em coisas mortais. Nós estamos vivendo uma época agora de pandemia, uma época de crise econômica, onde pessoas estão perdendo seus negócios, onde pessoas estão perdendo seu emprego, todas as pessoas estão perdendo seu status social por causa de um vírus terrível. Já pensou?
Quantas pessoas talvez estão se matando porque perderam a esperança? Porque a sua esperança estava em coisas materiais. A nossa esperança tem que estar em Cristo. Ele é a nossa esperança. Eu li o texto para vocês, eu falei o texto de João capítulo 14, versículo 6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai senão por mim. Nesse texto maravilhoso de João capítulo 14, depois você pode ler na sua casa, com calma. Jesus Cristo diz: não se turbe, não fique triste o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha a garantia que ele nos dá. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando for preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Que maravilha, né? Ou seja, qual o significado da ressurreição de Cristo? A nossa fé é uma fé viva. Nós não estamos condenados, nós não seremos, somos justificados pela fé em Cristo, né? Isto que os reformadores pregaram, que Martim Lutero pregou, que nós cremos de todo o coração. Nós não somos pessoas sem esperança, muito pelo contrário, nós temos uma esperança viva. Por mais que eu venha morrer, eu tenho uma esperança viva como Jesus. Somos os mais felizes de todos os homens. Eu vejo pessoas pregando o evangelho que leva à morte. Um evangelho que leva os homens à ganância. Os homens que levam os homens a confiar plenamente em bens materiais. Jesus não nos chamou para isto. Jesus nos chamou para uma nova vida, para transformar o nosso coração. A ressurreição é o maior milagre que aconteceu. Tem pessoas atrás de milagres. Mas sabe de uma coisa, meu amado irmão? A ressurreição é o maior milagre que aconteceu. O maior milagre que eu posso experimentar na minha vida é ter minha vida transformada pelo poder que há em Cristo. Ou seja, há um grande significado. Ninguém pode negar isso. A segunda razão que nós vemos, né, que reforça que a ressurreição é uma ótima notícia, né, nós vemos nesse texto da palavra de Deus que a ressurreição de Cristo foi o cumprimento das Escrituras Sagradas. Tanto é que Paulo diz nesse texto, né, que lá no comecinho desse capítulo, né, que ele fala que ele recebeu do Senhor essa mensagem, ele fala no versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Né? Paulo cita aqui que Cristo cumpriu as Escrituras Sagradas. O que estava lá no Salmo 16, versículo 8, o que estava lá em Oséias, capítulo 6, versículo 2, o que estava lá em Isaías, capítulo 53, você vai ver que Jesus cumpriu literalmente as Escrituras Sagradas. Eu vou ler somente um texto de Lucas, capítulo 24, quando ele ressuscita e chega ali junto com os seus discípulos. Ele encontra com os seus discípulos, onde eles estavam reunidos. Creio que todos estavam ali atônitos, preocupados, porque eles seguiam a Cristo. Se Cristo foi morto, talvez eles seriam os próximos, né, a passar por isto. E Lucas capítulo 24, versículo 44 a 47, diz o seguinte: era já quase... Oh, perdão, estou lendo 23. Capítulo 24, versículo de número 44, diz o seguinte: a seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Olha que maravilha. Jesus diz: olha, eu cumpri o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era assim que a Bíblia era dividida. Né? A Bíblia até então, até esse momento, até Jesus, até Paulo, não existia ainda o Novo Testamento. Ele ia ser começado a ser escrito tempos depois. Né?
Então eles tinham o Antigo Testamento, e Cristo fala o Antigo Testamento, é assim que os judeus dividiam a Bíblia, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Né? Eles dividiam assim as escrituras sagradas, né? Eles tinham os mesmos livros que nós temos, e assim eles dividiam. Então, ou seja, Jesus foi o cumprimento das Sagradas Escrituras. Essa é uma das provas da ressurreição de Cristo. Né? Tudo que estava no Antigo Testamento cumpriu em Jesus. Nós vemos que Jesus Cristo apareceu a diversas pessoas naquele tempo. Versículo 5 ao versículo 8, Paulo, nesse capítulo, né, voltando lá para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5 ao versículo 8, Paulo diz o seguinte: e apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Depois Paulo conclui: e afinal, depois de todos, foi visto por mim também, como por um nascido fora de tempo. Paulo fala uma coisa fundamental, meu amado irmão. Uma coisa fundamental. Né? Paulo fala: olha, não tem como negar, a maior prova que Cristo ressuscitou é a experiência pessoal de cada uma das pessoas. Você não pode negar que milhares, que milhões de pessoas ao redor do mundo testemunham que tiveram suas vidas transformadas depois que conheceram a Cristo, depois que se dobraram aos pés de Cristo. É impossível uma pessoa que tem um encontro com Jesus não tenha sua vida transformada. Assim foi com o apóstolo Paulo. Ele era um perseguidor da igreja e fala: sou como um nascido fora do tempo. Eu que não sou digno de ser chamado apóstolo. Olha o que Paulo falou: não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. Paulo diz isso claramente para nós. Ou seja, Paulo fala da sua experiência com Cristo. Eu me encontrei com Jesus no caminho, indo para Damasco. E lá eu me converti a Cristo, eu pude crer em Cristo. Ninguém pode negar que milhões de pessoas, se Cristo não ressuscitou, essas pessoas são mentirosas. Essas pessoas são falhas. Mas nós vemos que isso é nítido em muitas vidas. Quantas vidas foram transformadas? Pessoas que viveram muitas vezes na criminalidade, pessoas que viveram na prostituição, pessoas que viviam num pecado terrível, se converteram a Cristo e foram transformados o seu coração e a sua vida. Cristo pode transformar a sua vida. Basta você crer em Jesus Cristo, que você possa entregar a sua vida e o seu coração a Cristo. Terceiro ponto importante que eu vejo nesse texto é a finalidade da ressurreição de Cristo. Qual foi a finalidade, né, que Cristo ressuscitou? Né? Deus aceitou o sacrifício de seu Filho realizado por todos nós. Cristo subiu naquela cruz. Não foi ali apenas para demonstrar amor, para dizer: eu sou o príncipe da paz, né? Eu sou o salvador de todos os homens. Não, ele ali subiu para derramar o seu sangue por mim e por você. Era necessário que o sangue fosse derramado, era necessário. Se Cristo não tivesse morrido, nós estaríamos perdidos, porque nós não conseguimos nos salvar. Não existe autossalvação. O homem não consegue se justificar a si mesmo. Ele precisa crer em Jesus para ser justificado. É isso que a Bíblia nos ensina. Né? Que em Cristo nós temos garantia da vida eterna. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o mal. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 55, diz o seguinte: olha só que Paulo diz nesse mesmo capítulo. Paulo é um capítulo que Paulo trata sobre a ressurreição. Você pode depois ler com calma. Ele fala claramente sobre a ressurreição, que nós também seremos ressuscitados quando depois, quando ele voltar na glória celestial. Diz o seguinte: Paulo diz: e quanto a este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Paulo falando de Isaías capítulo 25, versículo 8. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Olha só o que Paulo fala. Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo venceu o pecado, Jesus Cristo venceu o mal. Ele venceu na cruz do Calvário, mas proclamou essa vitória quando ressuscitou dentre os mortos. Ele subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai. Olha que maravilha, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler também esse texto para você, para a sua meditação. Hebreus capítulo 1,
versículo 3, diz o seguinte: Ele, que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele conclui no versículo 4. Hebreus capítulo 1, versículo 3 e versículo de número 4. Né? Ele assentou-se à direita do Pai. Ele subiu aos céus. Né? E assim como ele subiu, ele voltará. Né? Jesus está voltando. Eu devo me preparar assim, você também deve se preparar de todo o seu coração. Que você possa realmente estar preparado para encontrar com o Senhor. Ele virá buscar aqueles que o seguem, aqueles que entregaram o seu coração, sua vida a Jesus, aqueles que creram de todo o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É muito simples a salvação. Basta você crer. Não é a religião que te salva. Não é os homens que te salvam. Não sou eu, pastor Marcos, que te salva, mas é Jesus, o único que pode nos salvar. Né? Então nós vemos, meus amados irmãos, essa grande notícia, o grande significado. Nós vemos a prova da ressurreição de Cristo e a finalidade. Falando um pouco mais sobre prova, eu queria compartilhar com vocês um texto de um escritor muito antigo, contemporâneo de Jesus, que era chamado de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, para quem não sabe, foi um grande escritor, um grande historiador dos tempos apostólicos. E Flávio Joséfo, ele não era cristão, ele era um judeu, né, não seguia Cristo, mas ele escreveu coisas importantes que hoje ele é reconhecido pelos historiadores dos nossos dias, até mesmo aqueles que não creem em Deus, em Jesus, mas é reconhecido como alguém relevante, alguém que escreveu coisas importantes. Ele falou sobre a história do povo de Israel, ele falou da história dos romanos, ele falou da destruição de Jerusalém, ele falou de várias coisas importantes, né? De Massada, de tantas coisas. José, um dos seus livros, eu vou ler para vocês aqui que ele escreveu, né? Um historiador, era a visão do historiador, que testifica a importância da ressurreição de Cristo. Joséfo escreveu num livro chamado Antiguidades, né? E que é dividido por capítulos também. Antiguidades, capítulo 18, versículo 63 e 64, ele falou o seguinte, olha só o que ele fala. Flávio José, visão de um judeu, e os judeus não aceitaram a Cristo como Messias. Ele era um líder judeu, ele liderou uma revolta dos judeus, né? Além de ser escritor, também um líder judeu. Ele escreveu o seguinte, olha só, presta atenção, nessa época viveu Jesus, um homem excepcional, pois realizava muitas coisas prodigiosas, mestre de pessoas que se mostravam totalmente dispostas a dar boa acolhida às doutrinas qualificadas. Conquistou para si muita gente de judeus, e até mesmo entre os helenos, ou seja, os gregos. Quando, denunciado pelos nossos chefes religiosos, Pilatos o condenou à cruz. Aqueles que a eles se haviam afeiçoado desde o princípio não deixaram de amá-lo, porque lhes aparecera ao terceiro dia, novamente, vivo, como os divinos profetas haviam declarado, acrescentando ainda 1000 outras maravilhas a seu respeito. Mesmo em nossos dias, não se extinguiu a linhagem dos que por causa dele se chamam cristãos. Olha só que interessante. Flávio José, né, escreveu esse texto, né, interessante, né, que nesta época viveu Jesus, um homem excepcional. Joséfo reconhece e com veracidade escrevendo, né, esse historiador, que ele realmente foi crucificado, que Pilatos o condenou, os nossos chefes o condenaram. Ele fala que suas doutrinas eram qualificadas, ele fala que
que os homens, os seus seguidores, não deixaram de amar, porque apareceu a eles no terceiro dia, novamente vivo, como os divinos profetas haviam declarado. Olha só que maravilha, né? Então, meu amado irmão, né, eu gosto muito de testificar, né, de provar, né, aquilo que eu acredito, porque eu creio de todo o meu coração. Um dia eu entreguei minha vida a Jesus e minha vida foi transformada. Um dia eu reconheci a Jesus, ainda garoto, que Ele é o meu Salvador. Um dia eu pude confiar plenamente que Ele é vivo, que Ele existe, que a Sua palavra é a verdade e que Ele é o único caminho para a salvação. Que você possa fazer essa decisão e entregar o seu coração a Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha uma feliz Páscoa junto com seus familiares. Que essa Páscoa possa ser um marco na sua vida. Estamos vendo um momento singelo. Que você possa ter o coração voltado para Deus e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Amém? Que Deus assim te abençoe. Feliz Páscoa a todos. Nós queremos desejar a você e a sua família que Cristo possa cada dia mais renascer em seu coração, em seu lar, que Cristo possa ser presente cada dia mais em cada caminhar da sua vida. Nós queremos cantar esse louvor que fala Jesus is alive, quer dizer, Jesus está vivo, né? Ele ressuscitou dentre os mortos. Essa é a notícia que nós temos, essa é a alegria, a esperança que nós temos, que no mundo inteiro nós não encontramos outro igual. Que Deus assim te abençoe. Feliz Páscoa! Amém. Gravando. 1, 2, 3, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died, you and me, but day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died, you and me, but day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. 1, 2, 3, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me, but day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. 1, 2, 3, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. Jesus rose again. Jesus is alive. Jesus rose again. Jesus is alive. Vamos encerrar então o nosso culto especial de Páscoa. Eu gostaria de estar orando com você, com a sua família. Vamos colocar nossa vida no altar do Senhor. Vamos colocar nossa vida nas mãos do nosso Deus. Ele é o nosso Rei. Ele está sob todo nome. Ele subiu aos céus. Ele venceu a morte, venceu o mal. Sabe, meu amado irmão, que o mal está com seus dias contados.
porque Cristo voltará e nos levará para estar com Ele para sempre. Essa é a nossa esperança. Que nós possamos nos preparar para esse dia. Nós não sabemos o dia, a hora, o momento, o dia que Ele voltará, mas nós, como cristãos, aguardamos com esperança esse dia. Que você possa se preparar, se consagrar dia após dia no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, que você tenha realmente um momento maravilhoso com a sua família, nessa Páscoa tão importante. Nós não podemos nos reunir, infelizmente, lá na igreja, abraçar uns aos outros, como nós sempre fizemos, né? É a primeira Páscoa que nós passamos distantes fisicamente, mas juntos, unidos espiritualmente. Então, que você possa, assim, estar firme e forte com o Senhor. Espero que você tenha participado com alegria de cada parte desse culto, que você assista, que você possa transmitir para outras pessoas, né? Pode transmitir, fique à vontade. Use esse meio para estar evangelizando também. Deus há de te usar poderosamente. Vamos orar ao Senhor, vamos interceder a Deus pelo nosso Brasil, pelo mundo, que Deus possa tocar em cada coração, que o mundo creia que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que Ele ressuscitou, está vivo e que breve voltará. Oremos. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse instante tão precioso que nós passamos. Obrigado, ó Deus, porque nós temos essa certeza, e a nossa fé com certeza não é vã, não é inútil. A nossa fé é uma fé viva, porque nós cremos de todo o nosso coração que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Obrigado porque o Senhor venceu o mal, venceu as trevas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para vencer. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Toma a tua igreja nas tuas santas mãos. Abençoa o nosso Brasil, repreenda todo o mal. Ó Pai, protege nossas famílias. Ó Pai, esteja com os enfermos, esteja com os desempregados, esteja com aqueles que estão abatidos, desamparados, esteja com os cristãos perseguidos ao redor do mundo, que muitas vezes não conseguem se reunir para estar celebrando a Páscoa, ó Pai. Abençoa as igrejas, ó Pai. Eu sei que a maioria das igrejas do mundo estão com as suas portas fechadas, mas nós estamos unidos com o nosso coração aberto, porque nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Toma nossa vida nas tuas santas mãos, nós te agradecemos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Até breve.